Pode dizer comigo, bem forte, diga superação. Agora fala mais forte para você decorar, diga superação. Glória a Deus. E para mim essa é uma palavra fantástica. Não é uma palavra que denota muitas coisas, nos ensina muitas coisas. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 3, no verso de número 13. Filipenses capítulo de número 3. Aleluia. A partir do versículo de número 13. Quando você chegar lá, segura aí comigo. Samuel, você conseguir me ajudar aqui? Ai, beleza. Os robozinhos ficaram loucos. Aí. Sabe, querido, quando nós falamos sobre superação, nós estamos falando sobre um assunto praticamente do momento, não é? Não sei se você é muito inteirado nesse mundo da literatura ou no mundo da internet. Eu acredito que hoje deve não ter quase ninguém, não é, sem acesso. Hoje a maioria das pessoas, de uma forma ou outra, tem acesso à internet, pelo celular ou pelo computador. Mas recentemente teve um livro que foi muito vendido, foi aclamado, que se chama O Milagre da Manhã. Não sei se você já viu esse livro. Não é? O Milagre da Manhã fala sobre a mudança da vida de pessoas que têm passado a acordar às 5 horas da manhã. Não sei se você já viu essa. Eu acho meio difícil você ver uma pessoa mudando de vida acordando 5 horas da manhã, se ela for como eu. Eu tenho dificuldade de acordar às 5. Se eu falar para eu ir dormir 3 da manhã, eu vou 4, mas acordar às 5 é doído. Já tentei acordar para ir na academia, 5 e pouco, 6 horas, irmão, não rende não, né? Meu corpo não funciona. E as pessoas, elas têm falado muito sobre isso. Vamos acordar mais cedo para produzir mais, para superar as nossas vendas, para superar a perda de peso, para superar o nosso tempo de estudo. Cada vez mais você ouve as pessoas falando sobre superar recordes, não é? As pessoas estavam lá e corriam, não é, um determinado tempo, aí chegou um momento que nasceu o Usain Bolt, não sei se você já ouviu falar dele, não é? Aquele negão que corre absurdo, não é? Você vai lá e ninguém pega ele e passa igual a sombra e ganhou, não é? Um negão violento, cara, gente boa demais, de repente vai lá, parece um branquelo, Michael Phelps, dentro da piscina, e a velocidade que o Bolt tem na corrida de atletismo, o branquelo do Phelps vai lá e nada igual um peixe, um tubarão, e recordes sendo quebrados no atletismo, recordes sendo quebrados na piscina. Aí a gente ouve falar que a bolsa, não é, a bolsa Nasdaq, né, aqui no Brasil, bateu 100 mil pontos esse mês. Aí você ouve falar superação econômica, superação nas marcas, superação na produtividade, superação nisso, superação naquilo, superação no número de desvio de dinheiro, do roubo, né, da corrupção. O povo está se superando em tudo. Então esse tem sido um assunto que ele tem feito parte do nosso cotidiano. E nós, quando falamos sobre ele, nós podemos trazer várias vertentes. Podemos falar assim sobre superar marcas, sobre superar o seu nível de oração, sobre o seu nível de semeadura, superar coisas da sua família. Mas nessa noite eu queria falar sobre algo que eu acredito que, se você não tiver uma superação nesse algo específico da sua vida, dificilmente você vai superar outras coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre superação quanto ao seu passado e quanto aos seus erros. Porque muitas pessoas, elas não conseguem avançar, ou elas não conseguem produzir mais, porque elas ainda não conseguiram superar os seus traumas do seu passado, não conseguiram superar as coisas que não deram certo na sua vida. Em Filipenses 3,13, se você abriu lá comigo, Paulo, ele fala sobre uma atitude que ele possuía. Filipenses capítulo de número 3, no verso de número 13, quem chegou lá comigo, diga, eu vivo uma vida de superação. Agora fala como quem acredita, fala, eu vivo uma vida de superação. E ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu decidi fazer, e essa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que diante de mim estão.
Olha que Paulo fala algo interessante, ele diz assim: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu decidi e eu estou fazendo aquilo que eu decidi. Eu decidi virar a página, eu decidi deixar para trás as coisas do passado. E sabe, irmão, é impossível você avançar carregando o peso das coisas do passado. Muitas vezes nós estamos querendo viver em uma casa nova com os entulhos da casa velha. Eu dou sempre o exemplo do sofá, mas para mim isso é uma coisa que eu via muito acontecendo. Eu lembro que até a minha mãe mesmo aconteceu isso. Eu lembro de uma vez que ela trabalhando na Yakult, ela bateu umas metas lá e ganhou um fogão novinho, branquinho, zerado. Aí sabe o que minha mãe fez? Ela pegou e deixou o fogão branquinho, bonitinho, zerado no canto da cozinha, e ela deixou o fogão dela velhinho, amarelinho, no outro canto da cozinha. E ela tinha os 2 fogões dentro da cozinha, tinha o fogão novinho e tinha o fogão velhinho. Sabe por quê? Por causa do apego daquele fogão. Ah, é velhinho, mas é bom. Você já ouviu isso ou não? Sabe quantas vezes, irmãos, nós temos trazido na nossa vida algumas coisas que nem são nocivas, como um fogão. Não tem problema isso. Mas existem coisas que são nocivas. Nós, infelizmente, vivemos dias onde as pessoas cada vez mais elas têm dificuldade de resolver ou colocar um ponto final no seu passado. As pessoas terminam o relacionamento, mas elas ficam entrando no Facebook, entrando no Instagram, para ver como é que está a vida do ex. E quando eu falo isso, eu não falo de homens, eu falo de mulheres. Talvez não entra nas mídias sociais, mas sempre que tem uma oportunidade, está perguntando para alguém: ei, e ele, como está? Ei, e ela, como está? Sabe, irmão, se nós queremos avançar, a Bíblia está nos dizendo, através do versículo de Filipenses 3,13, que nós precisamos deixar aquilo que é passado. Nós precisamos decidir virar a página da nossa vida e superar, independente daquilo que aconteceu. Algumas pessoas têm dificuldade de deixar para trás relacionamentos, outras têm dificuldade de deixar a vida que viveram e o emprego do passado. Outros têm dificuldade de deixar a igreja que frequentaram em um determinado tempo da sua vida. Outras pessoas, elas têm dificuldade de deixar para trás a ofensa que um dia sofreram. Outras pessoas têm dificuldade de deixar para trás aquele acontecido que alguém te frustrou, um pastor te frustrou, um familiar te frustrou, ou algo não aconteceu como você gostaria. Outras pessoas têm tido a dificuldade de superar problemas financeiros. Ah, eu fali uma empresa, agora eu nunca mais vou tentar. Ah, eu gastei, me endividei no cartão de crédito, nunca mais vou ter o cartão de crédito. E o que eu quero dizer para você, querido, é que enquanto essas coisas continuarem a nos amarrar, nós nunca poderemos viver a vida que Deus tem para nós. Porque para avançar para frente, nós precisamos parar de carregar as coisas que aconteceram lá atrás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, por que muitas vezes é tão difícil abandonar essas coisas? Sabe, irmão, muitas vezes essas coisas são difíceis de serem abandonadas, porque elas tocam a nossa alma e a nossa carne. Mas quando eu leio a minha Bíblia, e você também lê a sua Bíblia, 4 vezes ela diz que o justo vive pela fé e não por sentimentos. Por que é tão difícil esquecer do passado? Porque nós estamos acostumados a viver uma vida no natural. Nós estamos acostumados a viver uma vida baseada em sentimentos e não em convicções. Porque quando eu começo a basear a minha vida em convicções, eu tenho uma facilidade de agir como Deus age. Abre comigo em 1 João capítulo de número 2. Eu volto a falar para você, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você não acha, tem um índice lá no início da sua Bíblia. Abre no índice, olha lá, vai na página. Essa é uma boa forma de você achar. 1 João, capítulo de número 2, está lá comigo? No versículo de número 1, e ele diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou pelos nossos erros, e não somente pelos nossos,
mas pelos erros e pecados do mundo inteiro. O que é que a Bíblia está dizendo, irmão? Está dizendo que através de Jesus, nós temos o perdão de todos os pecados. O que é que a Bíblia está dizendo? Que através de Jesus, todo mundo tem o perdão de todos os erros e de todos os pecados. O que é que a Bíblia está falando? De um fato. Mas infelizmente, muitos de nós, ao invés de acreditar nesse fato bíblico, nós temos acreditado em sentimentos. E deixa eu falar algo para você: sentimento não é fato, sentimento é circunstância. É por isso que sentimento passa. Sentimento não toca a parte do seu espírito, mas toca a parte da sua alma. E a nossa alma, ela é volátil, a nossa alma, ela está em inconstância, a nossa alma muitas vezes é como aquele adolescente, que em uma semana está cortando os pulsos, porque um menininho não gosta dela, e na outra semana está cortando os pulsos por um outro, porque um outro não gosta dela, e na outra semana ele está tatuando no seu corpo o nome de uma menina que acabou de gostar. O adolescente é inconstante. Assim como uma criança, que ora está brigando com um, dá 2 minutos está brincando como o melhor amigo. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós temos 2 caminhos que nós podemos viver, irmãos. Um caminho onde nós vamos pautar a nossa vida no sentimento, e viver de sentimento vai nos amarrar nos erros do passado, ou nós podemos viver a nossa vida em convicções, e o que essa convicção nos faz ter a certeza de que, independente do meu erro ou do erro das pessoas, eu posso virar a página, porque o preço para isso já foi pago. Você pode repetir algo comigo? Diga assim: ó, o meu passado já foi resolvido. Diga assim: o passado das pessoas que aceitaram a Jesus já foi resolvido. Pastor, mas eu não sinto que foi. Exatamente isso, não sinta que foi, creia que foi. Vou falar de novo para você. Sabe, irmão, às vezes nós estamos carregando um peso e uma tristeza, porque nós estamos tentando sentir o perdão, sentir uma nova fase, sentir uma nova estação, mas a Bíblia diz que nós precisamos crer nessa superação, porque quem crê que aquilo que Jesus fez é real, ele supera o seu passado e ele recomeça a sua vida. Sabe, irmão, se não deu certo um relacionamento seu, vire a página e recomece, supere na sua área sentimental. Se não tem dado certo nas suas finanças, vire a página, recomece e supere nas suas finanças. Mas de uma vez por todas, vença o seu passado. Não deixe o seu passado te condenar, não deixe o diabo te condenar. Eu gosto muito que Deus, quando Ele vai falando as coisas da Bíblia, Ele normalmente nos mostra como fazer. E se você abrir comigo em Hebreus capítulo de número 8, no verso de número 12, Deus nos mostrou como nós precisamos lidar com o nosso passado. Hebreus 8, 12. Aleluia. Ele diz assim, Hebreus capítulo de número 8, no verso de número 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Como é que Deus lida com o pecado e com os nossos erros do nosso passado? Ele decidiu esquecer. Como Deus se lida com aquilo que não deu certo? Ele decidiu esquecer. Como um cristão na nova aliança, que crê em Jesus justificado, tem que lidar com o seu passado sentimental? Decidir esquecer. Como ele tem que lidar com as suas frustrações antigas financeiras? Decidir esquecer. Como ele tem que lidar com as frustrações no ministério? Decidir esquecer. Decidir virar a página. Porque, irmão, ninguém pode fazer isso por você. Superar essas coisas da nossa vida é uma decisão individual.
Ainda que você vá em psicólogos, ainda que você vá em psiquiatra, ainda que você tome remédio, a chave, a estação, a página só vai virar no dia em que você decidir virar, porque você é senhor do seu destino. Pastor, mas e uma imposição de mãos vai virar página? Não. E uma unção de óleo vai virar página? Não. E batizar nas águas vai virar página? Não. Porque é uma decisão de esquecer, de deixar, abandonar e não mais considerar essas coisas. Aleluia. Decida deixar de lado aquilo que não te faz bem. Decida deixar de lado as suas frustrações. Decida perdoar e libere as pessoas que te fizeram mal. Aleluia. Superar o passado é algo vital para que nós possamos avançar rumo a um futuro de vitória. Porque enquanto nós não superarmos esses erros, enquanto nós não deixarmos, não corrigirmos a nossa rota, irmão, não vai dar certo. Quando nós lemos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo de número 12, de repente Deus está diante de Abraão e Ele traz aquela promessa que todo mundo conhece. Ele diz: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da terra que te mostrarei. Está lembrado disso ou não? E depois ele vai lá falar: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Ele também vai falar para Abraão: olha para o céu para ver a estrela, olha para a terra para ver as areias do mar. Vai ser numerosa a multidão, vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz um paulado de promessa para ele. E aí chega no momento onde Abraão ele decide obedecer Gênesis 12:1. Chegou o momento onde Abraão ele vai sair da sua terra, ele vai sair da sua parentela. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: sair da terra. Diga: sair da parentela. Sabe, irmão, o que é sair da parentela? É sair e deixar os seus parentes. Abraão está lá, junta todo mundo e ele fala: vamos embora, porque Deus vai mostrar a terra. E aí a hora que ele está saindo, ele sai da terra, mas ele não sai da parentela. Por quê? Porque ele traz consigo o seu sobrinho Ló. Vou falar de novo para você. Qual era a orientação? Sair da terra, sair da parentela. De repente ele começa a ir, e a bênção de Deus era tão grande, que no início parece que nada está dando errado. Eles começam a prosperar, os jumentinhos começam a crescer, as ovelhas começam a dar cria, mas chega uma hora que os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. E chega no momento onde Abraão entende que ele só seria bem-sucedido se ele deixasse Ló. Se ele deixasse aquele que estava ligado com o seu passado. E ele diz: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Enquanto Abraão estava carregando o seu passado, que se chama Ló, ele não poderia vivenciar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Depois que Ló fica para trás e Abraão dá continuidade à sua história, nós vemos toda a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Sabe, irmão, talvez virar a página e abandonar coisas vai exigir de nós esforço. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Esse esforço é um esforço que vale a pena. Se dedicar para renovar a sua mente, vencer o seu passado, deixar aquilo que te faz mal e continuar a tocar a sua vida, vai te fazer viver uma vida de superação e recomeço. E todo recomeço com Deus é o início de uma vida maravilhosa. Existe um outro exemplo, 1 Crônicas, capítulo de número 7, o exemplo de Efraim. Vai lá comigo. Muitas vezes as coisas elas dão errado na nossa vida e nós desistimos. Irmão, quem aí sabe andar de bicicleta? Levanta a mão para mim, para eu ver. Olha aí. Agora deixa eu perguntar para você. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta na primeira vez sem cair? Levanta a mão aí. Só o Simvaldo, mais ninguém. Agora eu vou para você, quem caiu um montão de vezes, ralou o joelho, quebrou coisa, né? Eu vou para você, irmão, normalmente
E é assim que acontece. Mas você ia lá, capotou. O que você fazia? Sacudia a poeira. Você passava a mão, né? Na minha época a gente não era Nutella, era tudo raiz, né? Então ralou, a gente passava um cuspe ali na hora, não é assim? Processo de aprendizado de leitura, mesmo lendo errado, você continuou. E hoje você é uma pessoa alfabetizada. Por quê? Porque você superou os desafios, você muitas vezes apagou a conta e recomeçou. Efraim passou por um problema. No capítulo 7, no verso de número 20, ele diz assim: os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho de Bered. O bom do Velho Testamento tem um monte de ideia de nome ruim, né, para você colocar no seu filho. Né? Então você quer colocar o nome ruim, pega daqui, ó. De quem foi filho de Taate, de quem foi filho Eladá, de quem foi filho de Tate, e quem foi filho de Zabade, e de quem foi filho de Sutela, Ezer e Elade, os quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram, por terem descido para tomar o seu gado. Verso 20, de número 22. Efraim, o seu pai, pranteou por muitos dias, pelo que os seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com a sua mulher, e concebendo ela, teve um novo filho, o qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Para comigo aqui um pouquinho para a gente entender alguma coisa aqui. O que é que está acontecendo? Uma situação ruim. O cara vai lá, tem filho e de repente perde os filhos. Os filhos são assassinados. Falo para você, um pai diante dessa situação, ele tem duas coisas para fazer. Ele pode sentar e chorar, ele pode desejar não ter mais filho, porque se não tiver mais filho, ele nunca mais vai passar pela perda de um filho. Ele poderia olhar para a situação e falar, já está bom de dor, já está bom de perda, eu não quero mais saber de nada. Mas não, esse homem Efraim, ele olha para a situação e ele não se vê limitado, parado, ele não se vê impedido por isso. Ele olha e fala, independente daquilo que aconteceu, eu vou produzir filhos. E aqui nós vemos no verso de número 23, ele recebe um filho, e o filho se chama Berias, que significa, as coisas vão mal. Aí você pode falar assim, pastor, e aí, o que isso tem a ver? Tudo. Porque quando nós começamos a ver a genealogia continuando de Berias, nós vamos ver que vem um homem que se chama Num. E esse homem que se chama Num, ele tem um filho que se chama José. E sabe quem foi José? Aquele que conduziu o povo para entrar na terra prometida. Era aquele que era um exemplo de Messias. O nome Jesus vem da raiz do nome Josué. Falei errado, José não, Josué. Josué, filho de Num, que foi descendente de quem? Berias. Descendente de quem? Efraim. Agora eu pergunto para você, e se Efraim não tivesse Berias? Num nunca viria a existir. Josué também não. Será que as coisas aconteceriam como elas de fato aconteceram? Sabe, irmão, muitas vezes nós temos nos frustrado, e porque nós temos nos frustrado, nós temos parado, e porque nós temos parado, nós temos vivido um estilo de vida privado de milagres que Deus gostaria de fazer, porque nós temos parado quando o medo, quando a frustração bate à nossa porta. Sabe, irmão, não importa quantas vezes você cair, sempre se arrependa, conserte e continue a andar. Eu lembro de um filme que se chama Procurando Nemo, não sei se você lembra dela. Eu lembro da Dory, e para mim aquele negócio é muito real, é aquela peixinha azul. Ela tinha uma música, ela ficava, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. Você lembra não? Aí chega lá o pai do Nemo, muito louco, e aí, como é que a gente vai fazer, Dory, passar no meio das águas vivas? E ela, é só continuar a nadar, e ela vai que nem louca no meio do negócio lá. Sabe, irmão, muitas vezes nós temos parado, estamos paralisados porque as coisas não estão dando certo. Deixa eu falar para você, talvez a música não é continue a nadar, mas a música é continue a crer.
A música é continue a agir. A música é continue a cantar, ainda que você esteja dentro da prisão. Porque falar sobre superação do passado é importante, porque você não foi criado para carregar nas suas costas o peso daquilo que deu errado. Ah, pastor, mas eu ainda lembro dos meus 10 relacionamentos. Sabe qual é o relacionamento que importa? O que você tem hoje. O relacionamento que importa é o casamento que você tem hoje. Ou o trabalho que importa é o trabalho que você tem hoje. A vida financeira que importa é aquela que você tem hoje. Tem muita gente que está se endividando, porque, querido, está querendo viver uma vida hoje, pensando na condição financeira que tinha do passado. Irmão, se você tinha muito dinheiro no passado, e hoje você tem menos, vira a página do passado e vive com o dinheiro que você tem. Pastor, mas para isso também precisa de superação? Precisa. Eu preciso superar aquela dependência que eu tinha de comprar coisas de marca. Superar aquela dependência que eu tinha, talvez, de gastar R$1.000 no salão de beleza. Sabe, irmão, Paulo deu uma dica, ele disse, quer viver bem, esquecendo das coisas que para trás ficam. Quando? Esqueça da quarta-feira, quando chegar a quinta-feira. Esqueça da quinta, quando chegar a sexta. Pastor, mas as coisas não têm que ficar velhas para esquecer? Não, irmão, as coisas só precisam passar, porque enquanto você mantém a sua mente ligada no seu passado, você está roubando o tempo de pensar acerca do seu futuro. Pastor, mas aquela pessoa me fez muito mal no meu passado. Aquela pessoa abusou de mim, aquela pessoa me roubou, aquela pessoa me encheu de expectativa e me frustrou. Sabe, irmão, deixa eu falar para você. O tempo que você continuar preso nessas coisas, não vai mudar em nada o seu futuro para melhor, apenas para pior. Quanto mais tempo eu passo ligado ao passado, menos tempo bem-sucedido eu vou passar no meu futuro. Porque, querido, o seu passado são como correntes que estão prendendo seus pés, te deixando vagarosos. Hebreus capítulo de número 12, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, deixemos de lado todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos. Para correr tem que estar leve. Porque o justo vive pela fé? Porque o justo não liga para aquilo que ele sente, o justo liga para aquilo que ele crê. O Paulinho vai lá, imagina que o Paulinho me chateou. Eu tenho dois caminhos. Eu posso estar chateado com o Paulinho, posso falar mal do Paulinho, posso virar a cara para o Paulinho, posso nunca mais olhar para o Paulinho, ou eu posso pegar o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? É o caminho do amor. Qual é o caminho do amor? É o que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual é o caminho do amor? É que perdoa 70 vezes 7. Eu vou chegar até o Paulinho, mesmo não sendo gostoso, mesmo não sendo legal, e eu vou falar assim, Paulinho, eu te perdoo. Você me perdoa? Perdoa. Vamos marcar um churrasco. Pronto, acabou. Pastor, mas é fácil assim? Sabe que ele se torna fácil depois que você começa a ganhar a prática. Mas no início não é não. Se fosse fácil superar, todos os dias os recordes eram quebrados. Se fosse fácil superar a produtividade, todos os dias os agricultores produziriam mais. É um processo de aprendizado, é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de viver de fé em fé, ao ponto de tomarmos uma decisão e sairmos, superarmos, recomeçarmos a vida que nós temos hoje através de Jesus. Efraim olhou e falou assim, não vou parar não, eu vou fazer outro filho. E nós vemos que a atitude correta lá na frente traz para a gente Josué. Tem uma outra passagem que você já me ouviu falar bastante, 1 Samuel, capítulo de número 30, vai lá comigo. Eu gosto muito dos exemplos de Davi, porque Davi, ele era um cara que dava mancada direto, mas ele também era um cara que em meio às mancadas, sabia virar a página. Ele sabia em meio às dificuldades, alinhar o seu coração, se levantar em Deus e continuar. Sabe, irmão, uma coisa que a gente precisa entender como crente, é que aceitar Jesus não te livra de problemas.
Ler a Bíblia não te livra de problemas. Aceitar a Jesus e ler a Bíblia te faz passar de uma forma mais fácil pelos problemas. 1 Samuel 30, no verso de número 1, está lá no Velho Testamento da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí avança um pouquinho, vai chegar em Samuel. 1 Samuel 30, no verso de número 1, ele diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia até Ziclag, os amalequitas tinham feito uma grande incursão contra Neguebe e sobre Ziclag, e tinham ferido a cidade e tinham colocado fogo. Também tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam na cidade, tantos pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram. Tão somente levaram consigo e foram pelo caminho afora. Verso 3. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava toda queimada, e suas mulheres, filhos e filhas tinham sido levados cativos, presos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram. Verso 4, o que é que eles fizeram? Então Davi e o povo que estava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar. Olha que interessante, estavam diante de uma situação onde tinham perdido tudo. Efraim tinha perdido o filho, mas aqui Davi e seus homens tinham perdido filhos, filhas, mulheres e posses. Toda a sua cidade estava queimada. Eles chegam diante daquela situação, os seus sentimentos são bombardeados, a sua mente é bombardeada. Nesse mesmo texto a Bíblia diz que os homens começaram a querer matar Davi, colocando a culpa nele, dizendo que se não fosse Davi conduzi-los para a guerra, eles teriam ficado em Ziclag e protegido seus familiares. Perderam as casas, perderam os familiares. Davi estava sendo acusado. Queriam tirar a vida de Davi. Pressão por todos os lados. Agora você consegue imaginar, irmão, homens estilo aqueles do filme 300, estilo aquele do filme Troia, não é? Estilo aqueles que você vê nos filmes de guerra medieval. Eles homens lá de repente sentados, chorando, gritando, urrando de dor. A Bíblia diz que eles fizeram isso com tanta intensidade, que chegou um momento que não tinha mais nem força para chorar. Mas de repente, em meio a toda essa pressão, eles decidem parar de olhar para o passado. E eles começam a olhar para aquilo que estava diante deles. Eles decidem parar de olhar para aquilo que tinha acontecido, e eles começam a olhar para aquilo que poderia acontecer. Sabe, irmão, viver uma vida de superação e recomeço é você não gastar mais tempo pensando com aquilo que já aconteceu, porque águas passadas não movem o moinho. Aquilo que aconteceu no dia de hoje não muda o dia de amanhã. De ontem, né? Não muda o dia de amanhã. Verso de número 5, ele diz: Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã de Israel e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, verso 6, pois o povo queria apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi decidiu se fortalecer no Senhor, seu Deus. Vou ler de novo para você. Davi estava com a alma amargurada, mas ele decidiu se fortalecer no Senhor. Viver uma vida de superação vai exigir da gente uma decisão, irmão. Uma decisão de não nos fortalecer em nossos sentimentos, mas nos fortalecer no Senhor. Começar a entender que a força dele é aquilo que nos mantém de pé. Quando Paulo chega para Deus e fala: Ei, tira o espinho da carne, afasta de mim esse perseguidor. Ele ouve Deus dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, como é que eu vou superar o meu passado? Na minha força não, contando com a graça. Como é que eu vou superar as minhas frustrações financeiras? Como é que eu vou superar as minhas frustrações emocionais, nas minhas frustrações ministeriais? Contando com a graça.
Hebreus diz: achegai-vos confiadamente ante ao trono da graça, para que possais alcançar graça e misericórdia todas as vezes que forem necessárias. Em outras versões diz: em ocasião oportuna. Leandro, o que é que você está dizendo? Nessa noite, existe uma graça para você virar a página do seu passado. Nessa noite existe uma graça para você fazer assim como Davi e decidir se esforçar no Senhor, abandonando aquilo que passou, olhando para frente e começando a construir uma nova história. Porque se a gente continuar lendo, a Bíblia diz que Davi e os seus homens se levantam, eles param de chorar, eles alcançam os seus inimigos, eles tomam as suas filhas, esposas, filhos, e não apenas isso, todo o despojo, toda a riqueza do exército inimigo, eles trazem consigo. O final foi melhor do que o começo. Recentemente, ouvindo um podcast sobre bilionários, não é? Eu gosto de me informar sobre várias coisas. Eu estava ouvindo uma história sobre vários bilionários, sobre aquela lista de bilionários da Forbes, não sei se você já viu. E um cara escreveu um livro, e o nome do livro se chama Bilionários. É exatamente esse cara que ele faz a lista, né, dos 70 bilionários do mundo para Forbes. E ele, no meio desse livro, escrevendo, ele procurou encontrar um denominador comum entre todas as pessoas que são bilionárias no mundo. E ele fez uma lista de características que todos eles possuem. E eu achei muito interessante, dentre as várias características, é que todos os bilionários, com exceção aqueles que herdaram, tá bom? Aqueles que construíram um império, aqueles que herdaram dos pais, é uma outra história. Mas todos aqueles que se transformaram em milionários ou bilionários, eles faliram mais de uma empresa. Vou falar de novo para você. Na lista dos 70 bilionários da Forbes, tirando aqueles que herdaram por herança, todos os outros faliram empresas. O Flávio Augusto, que é dono do time de Orlando de futebol, e é dono da WhatsApp, não é? Um cara milionário, ele ainda acho que não é bilionário, ele conta que ele faliu mais de uma empresa. Ele conta sobre coisas que aconteceram ao longo da sua carreira empresarial que não deram certo. Mas não é porque uma não deu certo que a segunda não ia dar. Ei, jovem, não é porque o seu namoro não deu certo que o próximo não vai dar. Não é porque o seu casamento não deu certo que o próximo não vai dar. Não é porque a sua experiência em uma outra igreja não deu certo que aqui não vai dar. Sabe, irmão, não importa onde foi a sua frustração, não importa onde foi a sua mágoa, a Bíblia está dizendo que existe uma graça para superarmos, existe uma graça para secarmos as lágrimas dos nossos olhos e decidirmos caminhar para aquilo que está diante de nós. Existe uma graça para recomeçar, existe uma graça para ir além. Salmos capítulo de número 30, no verso de número 5, diz que o choro ele pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. O que é que o salmista está dizendo? Ei, tão real quanto o choro, tão real quanto o sentimento, tão real quanto as circunstâncias, é a certeza de que se você fizer algo vai passar, porque ninguém vive só na noite. Quando a luz da palavra chegar, quando a convicção se levantar, quando fé começar a crescer, quando a luz dessa verdade guiar os seus passos, guiar as suas decisões, guiar as suas convicções e as suas palavras, coisas vão começar a acontecer. Viver uma vida de superação, antes de mais nada, é aprender a lidar com o nosso passado. E nessa noite Deus está dizendo para a gente, tem graça para virar a página. Não tenha medo de recomeçar. Pastor, mas eu já estou na terceira faculdade e não está dando certo. Não tenha medo de recomeçar. Eu já tentei isso no trabalho e não dá.
não tenha medo de recomeçar. Supere os seus medos, supere os desafios, supere os seus traumas, porque a Bíblia diz que amanhã, aleluia, vem cheia de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, não do passado. Aleluia. E eu quero te dar uma oportunidade de falar com Deus, de se apossar de algo nessa noite. Deus está te dando a oportunidade, querido, de virar a página da sua vida, superar os seus traumas, superar as decepções, superar as falhas, superar os erros, os pecados. Você simplesmente precisa abrir a sua boca e você precisa falar: Pai, me perdoa, eu errei. Pai, me perdoa, talvez não soube tomar as decisões certas na hora certa. Talvez tenha me precipitado. Pai, talvez a infantilidade ou o desejo de crescer muito rápido me endividou, me frustrou. Talvez, Pai, colocando mais a expectativa em coisas ou homens